Você já se sentiu perdido, invisível, sem saber se realmente é amado por alguém? Já enfrentou noites de medo, dias de solidão, momentos de profundo desespero? Então este vídeo é para você. Hoje vamos mergulhar em João 3,16 como você nunca viu antes, e não é exagero. Vamos juntos abrir o coração para uma revelação profunda, poderosa e transformadora do amor de Deus, pelas palavras de um dos maiores pregadores da história, Charles Spurgeon. Prepare-se para enxergar não apenas um versículo, mas um tesouro eterno, um abrigo seguro, um abraço divino. Não importa como você chegou aqui, o que importa é que há esperança. E o amor que você sempre buscou está mais perto do que imagina. Amor incomensurável. Charles Haddon Spurgeon, 26 de julho de 1885. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Fiquei muito surpreso outro dia ao olhar a lista de textos sobre os quais tenho pregado, ao descobrir que não tenho registro de ter falado deste versículo. Isto é ainda mais singular porque posso verdadeiramente dizer que ele poderia ser colocado na vanguarda de todos os meus volumes de discursos como o único tópico do meu ministério de vida. Tem sido o meu único e exclusivo negócio apresentar o amor de Deus aos homens em Cristo Jesus. Ouvi recentemente falar de um ministro idoso de quem se dizia: qualquer que fosse o seu texto, ele nunca deixava de apresentar Deus como amor e Cristo como a expiação pelo pecado. Desejo que muito do mesmo possa ser dito de mim. O desejo do meu coração tem sido soar como uma trombeta as boas novas de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estamos prestes a nos reunir em torno da mesa da comunhão, e não posso pregar deste texto nada além de um simples sermão do Evangelho. Você poderia desejar uma preparação melhor para a comunhão? Temos comunhão com Deus e uns com os outros com base no amor infinito que é exibido em Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho é o linho branco e puro que cobre a mesa na qual o banquete da comunhão é servido. As verdades mais elevadas, aquelas verdades que pertencem a uma experiência mais iluminada, aquelas verdades mais ricas que falam da comunhão da vida superior, todas estas são úteis para a Santa Comunhão, mas tenho certeza de que não mais do que aquelas verdades elementares e fundamentais que foram o meio de nossa primeira entrada no reino de Deus. Bebês em Cristo e homens em Cristo aqui se alimentam de uma comida comum. Vinde, ó santos idosos, sejam crianças novamente. E vós que há muito tempo conheceis o vosso Senhor, peguem vosso primeiro livro de soletrar e repassem vosso ABC novamente, aprendendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer, para que o homem vivesse por ele. Não os chamo para uma lição elementar porque esqueceram suas letras, mas porque é bom refrescar a memória e uma bênção sentir-se jovem novamente. O que os antigos costumavam chamar de Criss-Cross Row não continha nada além das letras, e então todos os livros da língua são feitos a partir dessa linha. Portanto, os chamo de volta à cruz e àquele que nela sangrou. É bom para todos nós voltarmos às vezes ao nosso ponto de partida e nos certificarmos de que estamos no caminho eterno. O amor de nossos responsais tem mais probabilidade de continuar se repetirmos, nova e novamente, onde Deus começou conosco e onde nós primeiramente começamos com Deus. É bom vir a Ele novamente como viemos naquele primeiro dia, quando desamparados, necessitados, sobrecarregados, estávamos chorando na cruz e deixamos nosso fardo aos pés perfurados. Ali aprendemos a olhar, a viver e a amar, e ali repetiríamos a lição até ensaiá-la perfeitamente na glória. Esta noite, temos que falar sobre o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse amor de Deus é uma coisa muito maravilhosa, especialmente quando o vemos sobre um mundo perdido, arruinado e culpado. O que havia no mundo para que Deus o amasse? Não havia nada de amável nele. Nenhuma flor perfumada crescia naquele deserto. Inimizade contra ele, ódio à sua verdade, desrespeito à sua lei, rebelião contra seus mandamentos. Estes eram os espinhos e abrolhos que cobriam a terra deserta, mas nenhuma coisa desejável florescia ali.
No entanto, Deus amou o mundo, diz o texto. De tal maneira o amou que nem mesmo o escritor do livro de João poderia nos dizer quanto. Mas tão grandemente, tão divinamente, ele o amou que deu seu filho, seu único filho, para redimir o mundo de perecer e para reunir dele um povo para o seu louvor. De onde veio esse amor? Não de algo fora do próprio Deus. O amor de Deus brota de si mesmo. Ele ama porque é da sua natureza fazê-lo. Deus é amor. Como já disse, nada na face da terra poderia ter merecido seu amor. Embora houvesse muito para merecer o seu desprazer, esta corrente de amor flui de sua própria fonte secreta na deidade eterna e não deve nada a nenhuma chuva ou riacho terrestre. Brota de debaixo do trono eterno e se enche das fontes do infinito. Deus amou porque quis amar. Quando perguntamos por que o Senhor amou este ou aquele homem, temos que voltar à resposta do nosso Salvador à pergunta: assim é Pai porque assim te aprove. Deus tem tanto amor em sua natureza que Ele deve permitir que flua para o mundo que perece por seu próprio pecado voluntário. E quando fluiu, era tão profundo, tão largo, tão forte, que nem mesmo a inspiração não pôde calcular sua medida. E, portanto, o Espírito Santo nos deu aquela grande e pequena palavra assim, e nos deixou tentar a medida, conforme percebemos mais e mais do amor divino. Ora, houve uma ocasião em que o grande Deus pôde manifestar seu amor imensurável. O mundo havia se desviado tristemente, o mundo havia se perdido, o mundo foi julgado e condenado, o mundo foi entregue à perdição por causa de suas ofensas, e havia necessidade de ajuda. A queda de Adão e a destruição da humanidade abriram amplo espaço e margem suficiente para o amor todo-poderoso. Em meio às ruínas da humanidade, havia espaço para mostrar o quanto Jeová amava os filhos dos homens, pois a amplitude de seu amor não era menor que o mundo. O objeto dele não era menor que libertar os homens de descer a cova, e o resultado dele não era menor que encontrar um resgate para eles. O propósito de longo alcance desse amor era tanto negativo quanto positivo, que crendo em Jesus, os homens não perecessem, mas tivessem a vida eterna. A doença desesperadora do homem deu ocasião para a introdução daquele remédio divino que só Deus poderia ter idealizado e provido. Pelo plano da misericórdia e o grande dom que era necessário para executá-lo, o Senhor encontrou meios de manifestar seu amor ilimitado aos homens culpados. Se não tivesse havido queda e nenhuma perdição, Deus poderia ter mostrado seu amor a nós como faz aos espíritos puros e perfeitos que rodeiam seu trono. Mas Ele nunca poderia ter recomendado seu amor a nós em tal extensão como Ele agora o faz. No dom de seu Filho unigênito, Deus demonstrou seu amor para conosco em que, sendo nós ainda pecadores, a seu tempo Cristo morreu pelos ímpios. O fundo negro do pecado faz a linha brilhante do amor resplandecer mais claramente. Quando o raio escreve o nome do Senhor com um dedo flamejante na fronte negra da tempestade, somos obrigados a vê-lo. Assim, quando o amor inscreve a cruz na tábua de azevite do nosso pecado, até mesmo olhos cegos devem ver que nisto está o amor. Eu poderia tratar meu texto de 1000 maneiras diferentes esta noite, mas por simplicidade e para manter o único ponto de apresentar o amor de Deus, quero fazer você ver quão grande é este amor por 5 particulares diferentes. Dom. O primeiro é o dom. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Homens que amam muito darão muito, e geralmente se pode medir a verdade do amor por suas abnegações e sacrifícios. Aquele amor que nada poupa, mas se gasta para ajudar e abençoar seu objeto, é amor de fato, e não o mero nome dele. Pouco amor esquece de trazer água para os pés, mas grande amor quebra sua caixa de alabastro e esbanja sua preciosa pomada. Consideremos então qual foi este dom que Deus deu. Eu teria que me esforçar para encontrar expressões se tentasse apresentar plenamente este bem inestimável. E não vou cortejar um fracasso tentando o impossível.
Apenas o convidarei a pensar na sagrada pessoa que o grande Pai deu para provar seu amor aos homens. Era seu Filho unigênito, seu Filho amado, em quem ele tinha todo o prazer. Nenhum de nós jamais teve um filho assim para dar. Os nossos são filhos de homens. O dele era o Filho de Deus. O Pai deu seu outro eu, um consigo mesmo. Quando o grande Deus deu seu Filho, ele deu o próprio Deus, pois Jesus não é, em sua natureza eterna, menos do que Deus. Quando Deus deu Deus por nós, ele deu a si mesmo. O que mais poderia ele dar? Deus deu tudo o que tinha. Ele deu a si mesmo. Quem pode medir este amor? Julguem, pais, como vocês amam seus filhos. Poderiam entregá-los para morrer por seu inimigo? Julguem, vocês que têm um filho único, como seus corações estão entrelaçados com o seu primogênito, seu unigênito. Não houve prova maior do amor de Deus a Abraão do que quando ele não reteve de Deus seu filho, seu único filho, seu Isaque, a quem amava. E certamente não pode haver maior demonstração de amor do que o Pai Eterno dar seu Filho unigênito para morrer por nós. Nenhum ser vivente perderá facilmente sua prole. O homem sente uma dor peculiar quando seu filho é tirado. Deus não sente ainda mais? Uma história tem sido frequentemente contada sobre o afeto dos pais por seus filhos. Como em uma fome no Oriente, um pai e uma mãe foram reduzidos à inanição absoluta e a única possibilidade de preservar a vida da família era vender um dos filhos para a escravidão. Assim, eles consideraram. A pontada da fome tornou-se insuportável e seus filhos, implorando por pão, puxavam tão dolorosamente as cordas dos seus corações que eles precisavam considerar a ideia de vender um para salvar as vidas dos demais. Eles tinham 4 filhos. Quem deles deveria ser vendido? Não deveria ser o primeiro. Como poderiam se separar de seu primogênito? O segundo era tão estranhamente parecido com o pai que parecia uma reprodução dele, e a mãe disse que nunca se separaria dele. O terceiro era tão singularmente parecido com a mãe que o pai disse que preferia morrer a que este querido menino fosse para a servidão. E quanto ao quarto, ele era o Benjamim deles, o último, o amado, e eles não podiam se separar dele. Vocês não se solidarizam com eles? Eu vejo que sim. No entanto, Deus nos amou tanto que, para expressar com muita força, ele parecia nos amar mais do que seu Filho único e não o poupou para que pudesse nos poupar. Ele permitiu que seu Filho perecesse entre os homens, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você deseja ver o amor de Deus neste grande procedimento, deve considerar como ele entregou seu Filho. Ele não entregou seu Filho como você poderia fazer para alguma profissão cuja busca você ainda poderia desfrutar de sua companhia. Mas ele entregou seu Filho ao exílio entre os homens. Ele o enviou para aquela manjedoura unida a uma perfeita humanidade, que a princípio era em forma de bebê. Ali ele dormia, onde bois com chifres se alimentavam. O Senhor Deus enviou o herdeiro de todas as coisas para trabalhar na carpintaria, para pregar o prego e empurrar o aplanador e usar a serra. Ele o enviou para o meio de escribas e fariseus, cujos olhos astutos o observavam e cujas línguas cruéis o açoitavam com calúnias vis. Ele o enviou para a fome e a sede, em meio a uma pobreza tão terrível que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele o enviou para os açoites e a coroa de espinhos, para entregar as costas aos que o feriam e as faces aos que lhe arrancavam os cabelos. Por fim, ele o entregou à morte. A morte de um criminoso, a morte do crucificado. Olhe para aquela cruz e veja a angústia daquele que nela morre e observe como o Pai o entregou de tal maneira que escondeu o rosto dele.
e pareceu como se não quisesse reconhecê-lo. Lama Sabachthani nos diz quão plenamente Deus entregou seu Filho para resgatar as almas dos pecadores. Ele o entregou para ser feito maldição por nós. Entregou-o para que morresse, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Prezados senhores, posso entender que vocês entreguem seus filhos para irem à Índia a serviço de Sua Majestade, ou para irem aos Camarões ou ao Congo em missões do nosso Senhor Jesus. Posso bem compreender que os entreguem mesmo com o temor de um clima pestilento diante de vocês, pois se morrerem, morrerão honradamente em uma causa gloriosa. Mas poderiam pensar em se separar deles para morrerem como criminosos, em uma forca, execrados por aqueles que procuravam abençoar, despidos no corpo e desamparados na mente? Não seria demais? Não clamariam: não posso me separar do meu filho por tais miseráveis? Por que ele deveria ser submetido a uma morte cruel por seres tão abomináveis que até lavam as mãos no sangue de seu melhor amigo? Lembrem-se de que nosso Senhor Jesus morreu o que seus compatriotas consideravam uma morte amaldiçoada. Para os romanos, era a morte de um escravo condenado, uma morte que continha todos os elementos de dor, desgraça e desprezo misturados ao máximo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, que alcance maravilhoso de amor que Jesus Cristo morresse! No entanto, não posso deixar este ponto sem que você note quando Deus entregou seu Filho, pois há amor no tempo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas quando Ele fez isso? Em seu propósito eterno, Ele o fez antes da fundação do mundo. As palavras aqui usadas, Ele deu seu Filho unigênito, não podem se referir exclusivamente à morte de Cristo, pois Cristo não estava morto no momento da proferação deste terceiro capítulo de João. Nosso Senhor havia acabado de falar com Nicodemos, e essa conversa ocorreu no início de seu ministério. O fato é que Jesus sempre foi o dom de Deus. A promessa de Jesus foi feita no Jardim do Éden quase tão logo Adão caiu. No lugar onde nossa ruína foi realizada, um libertador foi concedido, cujo calcanhar seria ferido, mas que quebraria a cabeça da serpente debaixo de seu pé. Ao longo das eras, o grande Pai manteve seu dom. Ele olhou para seu unigênito como a esperança do homem, a herança da semente eleita que nele possuiria todas as coisas. Cada sacrifício era a renovação por parte de Deus do seu dom de graça, uma garantia de que ele havia concedido o dom e nunca voltaria atrás. Todo o sistema de tipos sob a lei significava que na plenitude dos tempos, o Senhor de fato entregaria seu Filho para nascer de mulher, para levar as iniquidades de seu povo e para morrer em seu lugar. Eu admiro muito essa pertinácia de amor, pois muitos homens, em um momento de entusiasmo generoso, podem realizar um ato supremo de benevolência e ainda assim não suportariam olhá-lo calmamente e considerá-lo de ano a ano. O fogo lento da antecipação teria sido insuportável. Se o Senhor tirasse aquele querido filho da sua mãe, ela suportaria o golpe com alguma medida de paciência, por mais pesado que fosse para seu tendo coração. Mas suponha que ela fosse crivelmente informada de que em tal dia seu filho deveria morrer, e assim tivesse que, de ano a ano, olhá-lo como morto. Não amedrontaria cada hora de sua vida futura? Suponha também que ela soubesse que ele seria pendurado em uma árvore para morrer, como um condenado. Não amarguraria sua existência? Se ela pudesse se retirar de tal prova, não o faria? Certamente o faria. No entanto, o Senhor Deus não poupou seu próprio Filho, mas livremente o entregou por todos nós, fazendo isso em seu coração de era em era. Nisso está o amor, amor que muitas águas não puderam apagar. Amor eterno, inconcebível, infinito. Agora, assim como este dom se refere não apenas à morte do nosso Senhor, mas às eras anteriores a ela, também inclui todas as eras posteriores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, e ainda dá, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
O Senhor está dando Cristo esta noite. Oh, que milhares de vocês aceitem de bom grado o dom inefável. Alguém recusará? Este bom dom, este dom perfeito. Você pode recusá-lo? Oh, que você tenha fé para se apegar a Jesus, pois assim ele será seu. E ele é o dom gratuito de Deus para todos os recebedores livres, um Cristo completo para pecadores vazios. Se você puder apenas estender sua mão vazia e disposta, o Senhor lhe dará Cristo neste momento. Nada é mais livre do que um dom. Nada é mais digno de ter do que um dom que vem fresco da mão de Deus, tão cheio de poder eficaz como sempre foi. A fonte é eterna, mas o fluxo dela é tão fresco como quando a fonte foi aberta pela primeira vez. Não há como esgotar este dom. Ó Cordeiro que morre, teu sangue precioso nunca perderá seu poder, até que toda a Igreja de Deus resgatada seja salva para não mais pecar. Vejam então qual é o amor de Deus, que Ele deu seu Filho desde a antiguidade e nunca revogou o dom. Ele mantém seu dom e continua a dar seu querido Filho a todos os que estão dispostos a aceitá-lo. Das riquezas de sua graça, Ele tem dado, está dando e dará ao Senhor Jesus Cristo e todos os dons inestimáveis que nele estão contidos a todos os pecadores necessitados que simplesmente confiarem nele. Eu os convoco a partir deste primeiro ponto a admirarem o amor de Deus por causa da transcendente grandeza de seu dom ao mundo, o próprio dom de seu Filho unigênito. O plano da salvação. Agora notem em segundo lugar, e creio que posso dizer com igual admiração, o amor de Deus no plano da salvação. Ele o expressou assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O caminho da salvação é extremamente simples de entender e extraordinariamente fácil de praticar, uma vez que o coração se torna disposto e obediente. O método da aliança da graça difere tanto da aliança das obras quanto a luz da escuridão. Não é dito que Deus deu seu Filho a todos os que guardarão sua lei, pois isso não poderíamos fazer, e portanto o dom não estaria disponível para nenhum de nós. Nem é dito que Ele deu seu Filho a todos que experimentam terrível desespero e amargo remorso, pois isso não é sentido por muitos que, no entanto, são o próprio povo do Senhor. Mas o grande Deus deu seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. A fé, por mais tênue que seja, salva a alma. A confiança em Cristo é o caminho certo para a felicidade eterna. Ora, o que é crer em Jesus? É exatamente isto, é confiar-se a Ele. Se os seus corações estão prontos, embora você nunca tenha crido em Jesus antes, eu confio que você crerá nele agora. Ó Espírito Santo, graciosamente faça com que seja assim. O que é crer em Jesus? É, primeiro, dar seu firme e cordial assentimento à verdade de que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para estar no lugar e em vez de homens culpados, e que Deus fez recair sobre ele as iniquidades de todos nós, para que ele suportasse o castigo devido às nossas transgressões, sendo feito maldição por nós. Devemos crer de todo o coração na Escritura que diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu peço seu assentimento à grande doutrina da substituição, que é a medula do Evangelho. Ó, que Deus, o Espírito Santo, os leve a dar um assentimento cordial a ela imediatamente, pois, por mais maravilhoso que seja, é um fato que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não lhes imputando as suas transgressões. Ó, que vocês se alegrem por isso ser verdade e sejam gratos por tão belo fato ser revelado pelo próprio Deus. Creia que a substituição do Filho de Deus é certa. Não critique o plano ou questione sua validade ou eficácia, como muitos fazem. Eles chutam o grande sacrifício de Deus e o consideram uma invenção lamentável. Quanto a mim, visto que Deus ordenou salvar o homem por um sacrifício substitutivo, eu concordo alegremente com seu método e não vejo razão para fazer outra coisa senão admirá-lo e adorar seu autor. Alegro-me e regozijo-me por tal plano ter sido concebido,
pelo qual a justiça de Deus é vindicada e sua misericórdia é libertada para fazer tudo o que ele deseja. O pecado é punido na pessoa de Cristo, mas a misericórdia é estendida ao culpado. Em Cristo, a misericórdia é sustentada pela justiça, e a justiça satisfeita por um ato de misericórdia. Os sábios do mundo dizem coisas duras sobre este dispositivo da sabedoria infinita, mas quanto a mim, eu amo o próprio nome da cruz e a considero o centro da sabedoria, o foco do amor, o coração da retidão. Este é um ponto principal da fé: dar um assentimento sincero à entrega de Jesus para sofrer em nosso lugar e, em nosso lugar, concordar com toda a nossa alma e mente com este caminho de salvação. A segunda coisa é que você aceite isso para si mesmo. No pecado de Adão, você não pecou pessoalmente, pois você não existia então. No entanto, você caiu. Nem pode agora reclamar disso, pois você endossou e adotou voluntariamente o pecado de Adão ao cometer transgressões pessoais. Você colocou sua mão, por assim dizer, sobre o pecado de Adão e o tornou seu, cometendo pecado pessoal e real. Assim, você pereceu pelo pecado de outro que você adotou e endossou. E da mesma maneira você deve ser salvo pela justiça de outro que você deve aceitar e apropriar. Jesus ofereceu uma expiação, e essa expiação se torna sua quando você aceita, colocando sua confiança nele. Quero que você diga agora: minha fé repousa sua mão sobre aquela tua querida cabeça, enquanto como um penitente eu fico e aqui confesso o meu pecado. Certamente isso não é uma questão muito difícil. Dizer que Cristo que pendeu na cruz será meu Cristo, meu fiador, não exige nem esforço de intelecto, nem esplendor de caráter. E ainda assim é o ato que traz salvação à alma. Mas uma coisa é necessária, e é a confiança pessoal. Primeiro vem o assentimento à verdade, depois a aceitação dessa verdade para si mesmo, e então uma simples entrega total de si mesmo a Cristo como um substituto. A essência da fé é confiança, confiabilidade, dependência. Jogue fora qualquer outra confiança de qualquer tipo, exceto a confiança em Jesus. Não permita um fantasma de uma sombra de confiança em qualquer coisa que você possa fazer ou em qualquer coisa que você possa ser, mas olhe apenas para aquele a quem Deus estabeleceu para ser a propiciação pelos pecados. Isso eu faço neste exato momento. Você não fará o mesmo? Oh, que o Santo e doce Espírito de Deus o leve agora a confiar em Jesus. Vede então o amor de Deus em colocá-lo de maneira tão clara, tão easy. Oh, seu pecador quebrantado, esmagado e desesperado. Tu não podes trabalhar, mas tu não podes crer no que é verdade? Tu não podes suspirar? Tu não podes chorar? Tu não podes derreter teu coração de pedra? Mas tu não podes crer que Jesus morreu por ti e que Ele pode mudar esse teu coração e fazer de ti uma nova criatura? Se podes crer nisso, então confie em Jesus para fazê-lo e tu és salvo, porque aquele que nele crê é justificado. Aquele que nele crê tem a vida eterna. Ele é um homem salvo, seus pecados lhe são perdoados. Deixe-o ir em paz e não peque mais. Admiro primeiro o amor de Deus no grande dom e depois no grande plano pelo qual este dom se torna disponível aos homens culpados. Terceiro, o amor de Deus resplandece com transcendente brilhanço num terceiro ponto, a saber, nas pessoas para as quais este plano está disponível e para as quais este dom é dado. Elas são descritas nestas palavras: todo aquele que nele crê. Há no texto uma palavra que não tem limite. Deus amou o mundo. Mas então vem o limite descritivo que peço que observem com cuidado.
Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça. Deus não amou o mundo de tal maneira que qualquer homem que não crer em Cristo será salvo. Nem Deus deu o seu Filho de tal maneira que qualquer homem será salvo que se recusar a crer nele. Veja como é colocado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Eis aqui o alcance do amor. Enquanto todo incrédulo é retirado, todo crente é incluído. Todo aquele que nele crê. Se essa mensagem já falou com você até aqui, pare por um instante. Deixe nos comentários. Você já sentiu esse amor? Ou está buscando sentir? Queremos conhecer e honrar a sua história. E orar por você se desejar. E aproveite, inscreva-se agora no canal. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com essa verdade libertadora. Ative o sininho para não perder os próximos sermões reveladores como este. Se essa mensagem já falou com você até aqui, pare por um instante. Deixe nos comentários. Você já sentiu esse amor? Ou está buscando sentir? Queremos conhecer e honrar a sua história. E orar por você se desejar. E aproveite, inscreva-se agora no canal. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com essa verdade libertadora. Ative o sininho para não perder os próximos sermões reveladores como este. Se essa mensagem já falou com você até aqui, pare por um instante. Deixe nos comentários. Você já sentiu esse amor? Ou está buscando sentir? Queremos conhecer e honrar a sua história. E orar por você se desejar. E aproveite, inscreva-se agora no canal. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com essa verdade libertadora. Ative o sininho para não perder os próximos sermões reveladores como este. Suponha que haja um homem que tenha sido culpado de todas as concupiscências da carne em um grau infame. Suponha que ele seja tão detestável que só seja apto para ser tratado como um leproso moral e trancado em uma casa separada por medo de que contamine aqueles que o ouvem ou veem. Ainda assim, se esse homem crer em Jesus Cristo, ele será imediatamente purificado de sua contaminação e não perecerá por causa de seu pecado. E suponha que haja outro homem que, na busca de seus motivos egoístas, tenha oprimido os pobres, roubado seus colegas comerciantes e até mesmo chegado a cometer crimes reais dos quais a lei tomou conhecimento. Ainda assim, se ele crer no Senhor Jesus Cristo, ele será levado a fazer restituição e seus pecados lhe serão perdoados. Certa vez ouvi falar de um pregador que se dirigia a um grupo de homens acorrentados, condenados à morte por assassinato e outros crimes. Eles eram um bando de feras, em todas as aparências externas, que parecia inútil pregar a eles. Ainda assim, se eu fosse nomeado capelão para uma companhia tão miserável, não hesitaria em dizer-lhes que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó homem, se tu creres em Jesus como o Cristo, por mais horríveis que tenham sido teus pecados passados, eles serão apagados. Tu serás salvo do poder de teus maus hábitos, e tu começarás de novo como uma criança recém-nascida, com uma nova vida e verdadeira que Deus te dará. Todo aquele que nele crê. Isso te inclui, meu amigo idoso, agora a poucos passos trêmulos da sepultura. Ó pecador de cabelos brancos, se você crer nele, você não perecerá. O texto também te inclui, querido menino, que mal entrou na adolescência. Se você crer nele, você não perecerá. Isso te inclui, bela jovem, e te dá esperança e alegria ainda jovem. Isso nos compreende a todos, desde que creiamos no Senhor Jesus Cristo. Nem todos os demônios do inferno podem encontrar qualquer razão para que o homem que crê em Cristo seja perdido, pois está escrito: aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Eles dizem: Senhor, ele demorou tanto para vir. O Senhor responde: ele veio, então não o lançarei fora por todos os seus atrasos. Mas, Senhor, ele voltou depois de fazer uma profissão de fé. Ele finalmente veio, então não o lançarei fora por todas as suas apostasias. Mas, Senhor, ele era um blasfemador de boca suja. Ele veio a mim, então não o lançarei fora por todas as suas blasfêmias. Mas, diz alguém, eu contesto a salvação deste miserável ímpio. Ele se comportou tão abominavelmente que em toda a justiça deveria ser enviado para o inferno. Exatamente. Mas, se ele se arrepender de seu pecado e crer no Senhor Jesus Cristo, quem quer que seja, ele não será enviado para lá.
Ele será mudado em caráter de modo que nunca perecerá, mas terá a vida eterna. Ora, observe que este, quem quer que seja, faz um grande arrasto, pois ele envolve todos os graus de fé. Quem quer que creia nele. Pode ser que ele não tenha plena certeza, pode ser que não tenha certeza alguma, mas se ele tem fé verdadeira e infantil, por ela ele será salvo. Embora sua fé seja tão pequena que eu precise colocar meus óculos para vê-la, Cristo a verá e a recompensará. Sua fé é um grão de mostarda tão minúsculo que eu olho e olho de novo, mas mal a discerni, e ainda assim ela lhe traz a vida eterna, e é em si mesmo uma coisa viva. O Senhor pode ver dentro daquele grão de mostarda uma árvore em cujos ramos as aves do céu farão seus ninhos. Minha fé é fraca, confesso, mal confio em tua palavra, mas terás menos pena de mim? Que isso esteja longe de ti, Senhor. Ó, Senhor Jesus, se eu não posso te tomar em meus braços como Simeão fez, eu pelo menos tocarei a orla de tua veste como a pobre mulher enferma que recebeu a tua virtude curadora. Está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso significa que eu não posso pregar muito a vocês nesta noite, mas gostaria de pregar com força. Que esta verdade penetre em suas almas. Vocês que se sentem culpados, e vocês que se sentem culpados porque não se sentem culpados, vocês que estão de coração quebrado porque seu coração não quer se quebrar, vocês que sentem que não podem sentir, é para vocês que eu pregaria a salvação em Cristo pela fé. Vocês gemem porque não podem gemer, mas quem quer que vocês sejam, ainda estão dentro do alcance desta poderosa palavra, de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, tenho recomendado o amor de Deus a vocês nestes 3 pontos: o dom divino, o método divino de salvar e a escolha divina das pessoas a quem a salvação chega. 4. A libertação da perdição. Agora, em 4º lugar, outro raio de amor divino pode ser visto na bênção negativa aqui declarada, a saber, na libertação implícita nas palavras, para que todo aquele que nele crê não pereça. Entendo que essa palavra significa que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo não perecerá, embora esteja prestes a perecer. Seus pecados o fariam perecer, mas ele nunca perecerá. A princípio, ele tem uma pequena esperança em Cristo, mas sua fé é fraca. Ela logo se apagará, não é? Não, sua fé não perecerá, pois esta promessa abrange: todo aquele que nele crê não perecerá. O penitente creu em Jesus e, portanto, começou a ser cristão. Clama o inimigo, deixe-o em paz, ele logo voltará para nós, logo estará tão descuidado como sempre. Escutem, todo aquele que nele crê não perecerá, e, portanto, ele não retornará a seu estado anterior. Isso prova a perseverança final dos santos, pois se o crente deixasse de ser crente, ele pereceria. E como ele não pode perecer, é claro que ele continuará a ser crente. Se tu creres em Jesus, nunca deixarás de crer nele, pois isso seria perecer. Se tu creres nele, nunca te deleitarás em teus velhos pecados, pois isso seria perecer. Se tu creres nele, nunca perderás a vida espiritual. Como podes perder aquilo que é eterno? Se tu a perdesses, provaria que não era eterna, e tu perecerias. E assim tu tornarias esta palavra sem efeito. Todo aquele que com o coração crê em Cristo é um homem salvo, não apenas para esta noite, mas para todas as noites que virão, e para aquela terrível noite da morte, e para aquela solene eternidade que se aproxima tanto. Todo aquele que nele crê não perecerá, mas ele terá uma vida que não pode morrer, uma justificação que não pode ser disputada, uma aceitação que nunca cessará. O que é perecer? É perder toda a esperança em Cristo, toda a confiança em Deus, toda a luz na vida, toda a paz na morte, toda a alegria, toda a bem-aventurança, toda a união com Deus. Isso nunca acontecerá com você se você crer em Cristo. Se você crer, será castigado quando errar, pois todo filho de Deus está sob disciplina. E que filho há que o pai não castigue? Se você crer, poderá duvidar e temer quanto ao seu estado, como um homem a bordo de um navio pode ser jogado para lá e para cá. Mas você entrou a bordo de um navio que nunca poderá naufragar.
Aquele que tem união com Cristo tem união com a perfeição, onipotência e glória. Aquele que crê é membro de Cristo. Cristo perderá seus membros? Como Cristo seria perfeito se perdesse até mesmo seu dedo mínimo? Os membros de Cristo apodrecerão ou serão cortados? Impossível! Se você tem fé em Cristo, você é participante da vida de Cristo e você não pode perecer. Se os homens estivessem tentando me afogar, eles não poderiam afogar meu pé enquanto eu tivesse minha cabeça acima da água. E enquanto nossa cabeça estiver acima da água, lá em cima, no eterno brilho do sol, o menor membro de seu corpo nunca poderá ser destruído. Aquele que crê em Cristo é unido a Ele, e ele deve viver porque Jesus vive. Oh, que palavra é esta! Eu dou às minhas ovelhas a vida eterna, e elas nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Sinto que tenho um grande evangelho para pregar a vocês quando leio que todo aquele que crê em Jesus não perecerá. Eu não daria 2 moedas por aquela salvação temporária e de pouco valor que alguns proclamam que flutua a alma por um tempo e depois reflui para a apostasia. Não acredito que o homem que uma vez está em Cristo possa viver em pecado e deleitar-se nele e ainda assim ser salvo. Isso é um ensino abominável e não é meu. Mas acredito que o homem que está em Cristo não viverá em pecado, pois ele é salvo dele. Nem voltará a seus velhos pecados e neles permanecerá, pois a graça de Deus continuará a salvá-lo de seus pecados. Tal mudança é operada pela regeneração, que o novo nascido não pode permanecer em pecado nem encontrar conforto nele, mas ele ama a santidade e progride nela. O etíope pode mudar a sua pele e o leopardo suas manchas, mas somente a graça divina pode operar a mudança. E quando a graça divina tiver feito o trabalho, o homem negro permanecerá branco e as manchas do leopardo nunca retornarão. Seria tão grande milagre desfazer a obra de Deus como fazê-la, e destruir a nova criação exigiria tão grande poder quanto para criá-la. Como somente Deus pode criar, somente Deus pode destruir. E ele nunca destruirá a obra de suas próprias mãos. Deus começará a construir e não terminará? Começará uma guerra e a terminará antes de ter vencido a vitória? O que o diabo diria se Cristo começasse a salvar uma alma e falhasse na tentativa? Se houvesse almas no inferno que fossem crentes em Cristo e ainda assim perecessem, isso lançaria uma nuvem no diadema do nosso Senhor exaltado. Não pode e nem deve ser. Tal é o amor de Deus que todo aquele que crê em seu dileto Filho não perecerá. Nessa certeza, nos regozijamos. 5. A posse da vida eterna. A última recomendação de seu amor reside no positivo, na posse. Terei que, em certa medida, percorrer o mesmo terreno novamente. Serei, portanto, mais breve. Deus dá a todo homem que crê em Cristo a vida eterna. No momento em que você crê, uma faísca vital de chama celestial que nunca se apagará tremula em seu peito. Naquele mesmo momento em que você se lança sobre Cristo, Cristo vem a você na palavra viva e incorruptível que vive e permanece para sempre. Embora caia em seu coração apenas uma gota da água celestial da vida, lembre-se disto. Ele disse: e não pode mentir. A água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Quando recebi a vida eterna pela primeira vez, não tinha ideia de que tesouro havia chegado a mim. Sabia que havia obtido algo muito extraordinário, mas não estava ciente de seu valor superlativo. Apenas olhei para Cristo na pequena capela e recebi a vida eterna. Olhei para Jesus e ele olhou para mim, e nos tornamos um para sempre. Naquele momento, minha alegria ultrapassou todos os limites, assim como minha tristeza antes me havia levado a um extremo de pesar. Eu estava perfeitamente em repouso em Cristo, satisfeito com Ele, e meu coração estava alegre. Mas eu não sabia que essa graça era a vida eterna,
até que comecei a ler as Escrituras e a conhecer mais plenamente o valor da joia que Deus me havia dado. No domingo seguinte, fui à mesma capela, pois era muito natural que eu fizesse, mas nunca mais fui depois por esta razão. Durante minha primeira semana, a nova vida que estava em mim havia sido forçada a lutar por sua existência, e um conflito com a velha natureza havia sido vigorosamente travado. Eu sabia que isso era um sinal especial da habitação da graça em minha alma, mas naquela mesma capela ouvi um sermão sobre: ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E o pregador declarou que Paulo não era cristão quando teve essa experiência. Bebê como eu era, eu sabia melhor do que acreditar em uma declaração tão absurda. O que senão a graça divina poderia produzir tal suspirar e chorar por libertação do pecado habitante? Senti que uma pessoa que pudesse falar tal bobagem sabia pouco da vida de um verdadeiro crente. Disse a mim mesmo: o quê? Não estou vivo porque sinto um conflito dentro de mim? Nunca senti essa luta quando era incrédulo. Quando não era cristão, nunca gemi para ser liberto do pecado. Este conflito é uma das evidências mais seguras do meu novo nascimento, e ainda assim, este homem não consegue vê-lo. Ele pode ser um bom exortador de pecadores, mas não consegue alimentar os crentes. Resolvi não mais ir àquele pasto, pois não podia me alimentar ali. Descobri que a luta se torna cada vez mais intensa. Cada vitória sobre o pecado revela outro exército de tendências malignas, e nunca consigo embainhar minha espada, nem cessar a oração e a vigilância. Não consigo avançar 1 centímetro sem orar, e nem manter o que ganho sem vigiar e permanecer firme. Só a graça pode me preservar e aperfeiçoar. A velha natureza matará a nova natureza se puder. E até este momento, a única razão pela qual minha nova natureza não está morta é esta: porque ela não pode morrer. Se pudesse ter morrido, já havia sido morta há muito tempo. Mas Jesus disse: eu dou às minhas ovelhas a vida eterna. E aquele que crê em mim tem a vida eterna. E, portanto, o crente não pode morrer. A única religião que o salvará é aquela que você não pode deixar, porque ela possui você e não o deixará. Se você professa uma doutrina que pode abandonar, abandone-a. Mas se as doutrinas estão gravadas em você de tal forma que, enquanto você viver, você deve mantê-las, e de tal forma que se você fosse queimado, cada cinza conteria a mesma verdade, porque você está impregnado dela, então você encontrou a coisa certa. Você não é um homem salvo, a menos que Cristo o tenha salvado para sempre. Mas aquilo que tem tal domínio sobre você, que a sua aderência é sentida no cerne do seu ser, é o poder de Deus. Ter Cristo vivendo em você e a verdade enraizada na sua própria natureza, ó senhores, isso é o que salva a alma, e nada menos que isso. Está escrito no texto: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é isso senão uma vida que durará pelos seus 70 anos? Uma vida que durará se você viver mais de um século? Uma vida que ainda florescerá quando você estiver à beira da sepultura? Uma vida que permanecerá quando você tenha deixado o corpo e o tenha deixado apodrecer na gruva? Uma vida que continuará quando seu corpo for ressuscitado e você se apresentar diante do tribunal de Cristo? Uma vida que ofuscará aquelas estrelas e o sol e a lua? Uma vida que será coetânea com a vida do Pai Eterno? Enquanto houver um Deus, o crente não apenas existirá, mas viverá. Enquanto houver um céu, você o desfrutará. Enquanto houver um Cristo, você viverá em seu amor. E enquanto houver uma eternidade, você continuará a preenchê-la com deleite. Que Deus os abençoe e os ajude a crer em Jesus. Amém. Ao longo deste sermão extraordinário, ouvimos a voz do príncipe dos pregadores ecoar verdades eternas que atravessam gerações. Spurgeon nos conduziu, com poder e ternura, ao coração do Evangelho, o amor insondável de Deus que se revelou em Jesus Cristo. A grandiosidade desse amor não está apenas no que Deus deu, seu Filho unigênito,
mas em para quem Ele deu, para todo aquele que nele crê. Você percebe o que isso significa? Não importa quem você é, o que fez ou onde está, se você crê em Cristo, você tem vida eterna. Não uma vida passageira, religiosa, superficial, mas uma vida transformada, resgatada, cheia de significado e que nunca terá fim. Você não precisa entender tudo, apenas confie nele. O dom de Deus é para você, hoje. Deixe essa verdade tocar seu coração. Volte-se para Cristo e que essa mensagem ecoe em sua alma até a eternidade.